Palestra. A pedra fundamental. A imaginação. Neville Goddard, 1º de dezembro de 1959. Acreditamos que o homem pode criar o que quiser. Acreditamos que o universo é uma resposta infinita e quem a causa é o indivíduo que percebe. Nada é independente da sua percepção disso. Estamos tão entrelaçados que somos parte da máquina, mas quando acordamos, nos desconectamos dessa máquina e criamos a vida como desejamos que ela seja. Porque o homem é todo imaginação, e Deus é homem, e ele existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, esse é o próprio Deus. Você pode imaginar, e eu posso imaginar, e se podemos ser fiéis ao estado imaginado, ele deve aparecer em nosso mundo. Isso não é novo. Isso nos foi dado séculos atrás, porque o temos na Bíblia, mas as pessoas não sabem ler a Bíblia, então eles se juntaram e organizaram como um aísmo. Não é um aísmo, mas é o grande plano para libertar o homem. A Bíblia nos mostra esse plano em detalhes. Voltaremos a algumas passagens e mostraremos o que aqueles que a escreveram pretendiam que víssemos. Isaías 28 versículo 16 diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus, coloco uma pedra em Sião para alicerce, uma pedra provada, pedra angular, preciosa, fundamental, bem colocada. Quem nela crê não será perturbado. Agora, nos é dito no livro de Salmos que o mundo rejeitou a pedra, e a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Você não pode lançar outra pedra fundamental. Se alguém construir sobre este fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta, porque o dia o declarará. Digo-vos que esta pedra é a vossa imaginação, e na Bíblia chama-se Jesus Cristo, ou Deus, ou o Senhor. É a sua imaginação, que é una com a imaginação divina que criou, sustenta, muda e até destrói partes da criação. Esta é a pedra que é provada e que é um alicerce seguro, e aquele que acredita nela não terá problemas. Se eu pudesse imaginar e soubesse que imaginar cria a realidade, não ficaria impaciente e viveria uma vida superficial. Quando um homem não vive em sua imaginação, ele ficará impaciente pelos resultados do que deseja e acabará se tornando violento em seu esforço para conseguir as coisas. Aqui está alguém que faz a pergunta: quem os homens dizem que é o filho do homem? Uns dizem isso, outros dizem o outro, mas ele perguntou novamente: e você? Aqui está alguém que faz a pergunta: quem os homens dizem que é o filho do homem? Uns dizem isso, outros dizem o outro, mas ele perguntou novamente: e você? Quem diz que eu sou? Respondendo a Simão Pedro, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As igrejas lhe dizem que isso significa que é um homem chamado Pedro. Não é um indivíduo. Tudo acontece em sua mente, o indivíduo. Você imagina um certo estado, e isso se chama Pedro. Se fosse um homem chamado Pedro, você não encontraria o que encontra 6 versículos depois. Porque ali ele se dirige ao mesmo personagem, Pedro, e lhe diz: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque você não fixa seus olhos nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Isso é o que todo homem no mundo faz. Ele recebe uma revelação e percebe que a pedra fundamental é imagine. Ele vê um amigo que precisa de ajuda e imagina que tem o que quer, não é violento, não está preocupado e não dá sugestões ao amigo sobre o que fazer fisicamente para realizar seu desejo. Se a pedra fundamental for verdadeira, há apenas um poder que o sustenta. Se ele sabe disso, não se deixará curvar, ele permanecerá fiel à sua suposição. Mas nos é dito na história da Bíblia que aquele que foi elogiado, Pedro, se curvou e se tornou violento, e então Jesus lhe disse: Para trás de mim, Satanás. Você volta aos costumes dos homens, para fazer as coisas acontecerem do jeito que você quer que aconteçam. Você puxa todas as cordas, e, portanto, você se afastou do único fundamento do mundo, e esse é Jesus Cristo, que é a imaginação humana.
Se você acredita nisso, você não rejeitará a pedra. Ele se curvou e se tornou violento, e então Jesus lhe disse: para trás de mim, Satanás. Você volta aos costumes dos homens, para fazer as coisas acontecerem do jeito que você quer que aconteçam. Você puxa todas as cordas, e, portanto, você se afastou do único fundamento do mundo, e esse é Jesus Cristo, que é a imaginação humana. Se você acredita nisso, você não rejeitará a pedra. Ele se curvou e se tornou violento, e então Jesus lhe disse: para trás de mim, Satanás. Você volta aos costumes dos homens, para fazer as coisas acontecerem do jeito que você quer que aconteçam. Você puxa todas as cordas, e, portanto, você se afastou do único fundamento do mundo, e esse é Jesus Cristo, que é a imaginação humana. Se você acredita nisso, você não rejeitará a pedra. Pedra é a igual a em hebraico, e significa criar, construir ou gerar filhos. Aqui está uma pedra em Sião, a que significa alto pináculo, ou lugar estéril. Esse é o homem antes que a pedra afunde nele. Ele é um desperdício, um deserto. Afundado no homem como sua imaginação, é a única pedra fundamental, porque não há outro fundamento do Deus vivo, e ele se afundou em mim. Portanto, eu sou o filho do Deus vivo, porque há apenas um, e eu sou ele. Se eu acreditar nisso, não ficarei impaciente. Aquele que acredita em mim não se apressará. Este é o caminho do Senhor. Peço-lhe que experimente. Traga em sua mente o que você quer ver no mundo. Pode ser um negócio ou a sorte de um amigo. Pode ser qualquer coisa, porque nessa base você pode colocar restolho, ou madeira, ou feno. Você está construindo com feno quando diz de alguém: e eu sei que ele não presta. Eles vivem nesse estado em relação um ao outro, e então acontece, e então eles dizem: e eu sempre pensei que ele era assim. Alguns de nós constroem coisas estranhas para os outros. Estávamos imaginando sobre o único fundamento, mas colocamos restolho em vez de ouro ou prata, e o dia revelou, e então não podemos relacionar o que aconteceu com nada que fizemos. O significado hebraico de a pedra é gerar filhos. Todos os eventos da minha vida são meus filhos. Todos podem construir sobre isso, a única base. Estou colocando uma pedra em Sião. Aqui pedra? Deus está se enterrando em todos no mundo. É uma pedra verdadeira, uma pedra angular preciosa, e aquele que crê não se apressa. Eu vi um ato imaginário que levou 2 anos para acontecer, mas quando apareceu, que gigante! Eu os vi acontecer em 1 hora. Mas não tenha pressa e pense que há outro fundamento e, como Pedro, volte-se para outro fundamento, tornando-se violento com aqueles que levarão Jesus à cruz. Mas Cristo disse: eu vim para ir à cruz, fique atrás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Se ainda estou na máquina, acho que as coisas boas só acontecem por acaso, ou por acaso. Que a roda gire, pois cada um deve passar por todas as fornalhas até acordar e ver todo o universo como resposta infinita. Chegará o dia em que cada pessoa, em certo grau de despertar, congelará uma atividade dentro de si, e quando ela parar dentro dela, toda essa seção estará morta. As leis da natureza são apenas ações livres, repetidas, até serem aceitas como lei. Ainda assim, você verá folhas no ar que não caem, e as pessoas que se movem no espaço param de se mover e não caem, porque quando você interrompe a ação dentro de você, a coisa toda para. E você verá a coisa toda como Sião, o deserto, e a única coisa que a torna viva é a pedra enterrada nela. Mas o homem acaba se perdendo nas coisas que criou e lhes dá poder. Por exemplo, através do uso de sua imaginação, ele traz dinheiro para este mundo, então ele esquece que foi a atividade de sua mente que fez isso, e ele vê no próprio dinheiro o poder de conseguir o que quer. Mas quando acordar, não se perderá mais em sua própria criação. Digo a todos aqui: só há uma pedra. Se há alguém muito doente esta noite que precisa de sua ajuda, e você imagina o melhor para ele, e então recebe a notícia de que ele está pior amanhã, não seja impaciente, mas permaneça fiel à única pedra colocada em Sião. O que mais você pode fazer depois de ter imaginado? Alguém escreve para você sobre um problema.
Imagine para eles o que eles querem, e então não saia do seu caminho para fazer qualquer coisa para que isso aconteça. Você permanece fiel e criará as condições necessárias para trazê-lo à existência. Você pode olhar para alguém com grande preocupação e querer uma mudança. Você não diz isso em voz alta, você o mantém dentro de si, e então, 48 horas depois, o que você colocou em movimento começou. E então você se pergunta: meu problema pode ser rastreado até isso e aquilo? E exatamente a coisa que você está pensando. Você tratou o problema dele com grande preocupação e então se perguntará: e você me influenciou ou eu influenciei você? Quando você entreteve este pensamento? E eles dizem: só agora. E então você diz: 48 horas atrás eu entretinha este pensamento, mas não o disse em voz alta. Isso não faz diferença. Estamos todos interpenetrados, e quanto mais uma pessoa se importa profundamente com outra, mais ela é penetrada por outra. Eu digo que o universo é uma resposta infinita, mas também retribui muito mais do que você imagina. Será uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Portanto, ser negativo pode ser assustador. O bom retornará multiplicado por 1000, mas o negativo também. Mas se sou otimista e não hesito, também o trarei em boa medida, reprimido, sacudido e transbordante. É algo maravilhoso, virá como o poço de petróleo. O mundo responde mais do que precisa e dá ao indivíduo mais do que ele imagina, bom ou ruim. Digo a todos que o maior livro de todos é a Bíblia, mas as pessoas o organizaram e até afirmam ter encontrado os restos mortais de Pedro, ou algum outro personagem bíblico. Pedro não é um homem, ele é um estado. Você acende a coroa de todos, e isso é Cristo. Os estados são permanentes, mas eu não sou fixo, eu sou um ser vivo que se move. Posso ser elogiado por um estado, e depois ver algumas notícias pela manhã, por exemplo, e me afastar do verdadeiro fundamento, e então o poder me repreende como se eu fosse Satanás, porque reagi em vez de ter agido. Você gostaria de estar no estado chamado Pedro, aquele mencionado em Mateus 16? Como? Deixe-me dizer-lhe, estou falando sério, e minha imaginação é Deus, e não há outra. É um com o poder supremo, e deixe-me viver nesse estado, e então ele se vira para mim, e bem-aventurado és tu, filho de Jonas. Significa que as profundezas do meu ser estão me dando isso. Posso fazê-lo? No dia em que o fizer, lembre-se de que o fez, nesse momento estará contando essa história. Quando Pedro confessou: Tu és o Cristo, essa é a rocha sobre a qual a coisa toda repousa, mas quando ele se afastou disso e reagiu, então ele foi chamado de Satanás, ou o reator. Deus está gerando filhos através da pedra. Ele se enterra em todos os homens do mundo, mas é rejeitado. Eu posso dizer essas coisas aqui, mas se eu contasse pelas ondas do rádio, eu seria imediatamente cortado. As pessoas não podem acreditar que são responsáveis por seus atos imaginários. Eles não querem acreditar. Não posso estar livre dos resultados do que imagino. Saia determinado a experimentá-lo e, tendo tentado, mantenha a pedra viva. Não há outra pedra. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Mas além disso, construa qualquer coisa, mas construa ouro, não construa feno ou palha. Quero que todos aqui experimentem. Pegue alguém que está realmente angustiado, e se você realmente acredita neste fundamento, eles sairão daqui esta noite sem qualquer preocupação com eles, mesmo que saibam que as coisas estão piores. Pode levar uma semana ou um mês, mas o que você imaginou, se você se mantiver fiel à pedra, virá. Eu vi um homem olhar para um prédio, que é uma coisa inanimada, e você poderia dizer que ele não poderia responder. Como ele pode olhar para isso, e ver seu nome nele, quando ele está quebrado? Mas ele fez. Conheço esse homem, irmão de Neville, e de uma forma que ele não poderia ter concebido, o prédio era dele. Não deixe ninguém te dizer que algo não pode te responder, mas quando ainda somos parte da máquina, não conseguimos ver realmente que somos a causa de tudo em nosso mundo, e esperamos a sorte sorrir em nós.
Uma grande emoção espera por você quando você pode finalmente parar todas as atividades, e tudo congela. Você saberá o que dizem os chamados sábios, mas ouvirá estas palavras: agradeço-te, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos devotos, e as revelaste aos filhos. Porque você saberá que é o observador que está dando vida a tudo. Porque você perceberá que nada é independente da mente do observador. Um verdadeiro professor desperto poderia congelar certas sessões para a edificação de seus alunos, se desejasse. Pelos padrões normais, tudo morreria se você parasse a atividade, mas não morre, porque nada existe fora de sua percepção. Pegue seu chefe, ou um funcionário, e represente-os para si mesmo como você quer que eles sejam, e acredite na realidade da pedra fundamental, e então você não se apressará em trazê-la à existência. Porque a imaginação está criando a realidade, e de uma forma que ninguém sabe, ela será trazida à existência, se você permanecer fiel. O filho de um homem estava em Saint-Louis, para ser criado pela irmã de sua esposa. Este homem tentou durante 7 anos ter o suficiente para fazer uma viagem a Saint-Louis para ver o menino. Ele estava constantemente tentando se ver conseguindo um emprego com mais dinheiro, para poder fazer a viagem. Foi-lhe dito que pelo uso correto desta lei, ele deveria apenas se ver com seu filho, e deixar o caminho para Deus. Depois disso, ele recebeu um emprego que o levou de Los Angeles a Nova Orleans, mas não era perto de Saint-Louis. Ele aceitou o emprego e persistiu em seu sonho e, em 3 meses, foi transferido para o setor de Saint-Louis, onde passou 24 horas por semana. A melhor coisa que me aconteceu foi quando fui demitido da Macy's durante a depressão. Talvez hoje eu fosse o chefe do elevador, se tivesse ficado lá. Meu pai perdeu tudo o que tinha, e isso provou ser o início de um grande sonho que ele trouxe à existência. Uma pessoa acreditou nele, e ele se conformou com isso, e quando ele saiu em outubro passado, ele deu à sua comunidade muito mais do que qualquer outra pessoa já havia dado. O dia mais negro de sua vida acabou sendo o dia mais brilhante de sua vida. Não importa o que você fez, esqueça. Você é Deus, e Deus é imaculado, porque Ele é todo imaginação. Agora comece a imaginar e faça algo de que possa se orgulhar. Faça isso grande se for realmente a pedra colocada em Sião, não aborde nenhuma discussão sobre o homem. Permaneça fiel, e tudo o que você colocar na pedra como uma atividade imaginária, ela entrará em seu mundo. Claro que você poderia voltar ao mundo dos homens, como Pedro. Ele negou a pedra 3 vezes, mas depois voltou a ela novamente. Você pode fazer isso, mas no final você vai aprender, porque nas profundezas do seu próprio ser, as palavras estão sendo ditas: para trás de mim, Satanás. Mas já vi pessoas esquecerem. Eu os vi subir do nada para grandes alturas e depois dizer: e isso teria acontecido de qualquer maneira. Eles não acreditam que sua atividade imaginária foi a base sobre a qual construíram essa estrutura. Isso funciona melhor se você não tentar ajudá-lo de fora, porque não foi a carne e o sangue que o revelou a você. Você a recebeu de Cristo. Agora, vamos ao silêncio.